Fala, meu povo, estamos aqui para o primeiro episódio da Nexus, primeiro podcast da Nexus, né, Clash? Estou aqui com meu sócio, meu companheiro aí de eventos, e a gente está aí pós um evento Bússola aí que foi um sucesso, não é isso? E Tamo aí, né, para mais essa caminhada. é verdade. Já que a nossa vida é feita de desafios, por que não enfrentar mais esse desafio? E com um objetivo e com um propósito muito claro. Poder levar um pouquinho de conhecimento, experiência, trocar ideias, não só entre nós, É verdade. mas com inúmeras pessoas que nós vamos trazer para que possam também compartilhar suas histórias. Isso aí. Ou seja, vai ter muito convidado esse podcast. Você que quer ouvir sobre mentalidade, empreendedorismo, prosperar na América, né? Então, a gente vai falar... Vamos falar da nossa fé também, né? Tem que falar de tudo isso para que cada um de vocês que estão com o objetivo ou de vir para os Estados Unidos para se estabelecer aqui, ou você que já está aqui, não importa o tempo que você esteja, a gente vai estar traçando aí alguns temas, alguns pontos. E para você que quer passear também, né? Opa, por que não? Por que não adquirir eventos, mais conhecimento, mais informações sobre os Estados Unidos de modo em geral, porque a gente sempre libera alguns insights, não é esse o nosso foco, mas Sim. acaba que a gente toca nesse assunto também. É. E sem contar para aqueles que não têm perspectiva nenhuma, desejo nenhum de vir para os Estados Unidos, mas querem aprender. Aprender sobre empreendedorismo, princípios de liderança, é tanta coisa, né, que a gente vai falar aqui. O foco principal da nossa universidade é justamente essa, levar conhecimento para que as pessoas possam prosperar, para que as pessoas possam crescer, independente do país, do local onde elas estejam. São regras, princípios fundamentados que, se seguidos, vai ter resultado comprovado. É isso aí, é aquilo que a gente estava falando, né? Você tem os princípios, você tem as regras ali do empreendedorismo, que são bem parecidas, e claro que você tem as regras do jogo de cada país. É só você pegar esses princípios e ajustar a regra do jogo ali de cada país, de cada cultura, de uma série de coisas nesse sentido, né? Bom, nesse episódio na verdade, todo episódio a gente vai trabalhar um tema, uma linha ali de pensamento. Quando tiver um convidado, vai ser voltado um pouco mais pro tema daquele convidado, né, Clécio? E aí, hoje a gente definiu aqui, já começar nesse primeiro episódio falando um pouquinho, né, sobre qual o caminho da liberdade financeira nos Estados Unidos. Já chegar empurrando a porta já, né, Clécio? Eu botei aqui, ó, todos veem os Estados Unidos como uma terra de oportunidade, mas na prática, poucos desfrutam dessa oportunidade. É ou não é, Clécio? Assim, as pessoas precisam entender e representa essa situação de liberdade, Uhum. né? É meio confuso às vezes para as pessoas, porque as pessoas pensam em liberdade algo que exige muito dinheiro, muita riqueza, e na realidade, o que a Bíblia fala sobre prosperidade é ausência de necessidade. Uhum. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Nós temos inúmeras pessoas prósperas e não conseguem enxergar que elas são prósperas. Uhum. E aí elas ficam buscando e correndo atrás de uma liberdade Sim. que ela já tem. Sim. E isso cria uma barreira, impossibilita dela prosperar, dela crescer para um próximo nível, Isso. dela poder evoluir e realmente se sentir confortavelmente. Porque o que as pessoas... É interessante, porque as pessoas relacionam tudo a dinheiro. Sim. Fala em liberdade, é dinheiro. Fala em prosperidade, é dinheiro. Mas nem sempre isso é dinheiro. Com certeza. Lógico que o dinheiro é fundamental para tudo nessa vida. Sim. Mas tem tantas pessoas que eu conheço e chegam até a mim e que são pessoas que o único problema que elas não têm na vida delas é dinheiro. O resto tem tudo, né? O resto É aquilo, né? A pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Né? Justamente isso. Você falou do termo prosperidade na Bíblia. Uma outra definição de prosperidade na Bíblia é dar certo. Então, vários versículos. E eles foram lá naquela batalha e prosperaram, ou seja, e deram certo. Então, na verdade, uma outra perspectiva que eu olho a prosperidade, que está totalmente alinhado com o que você está falando,
é sobre você dar certo. Então, quando eu tenho um objetivo, e esse objetivo deu certo. Então, eu dei certo no meu casamento, e o que é dar certo? De acordo com o meu parâmetro, de acordo com as minhas regras, com as minhas necessidades. Deu certo no meu casamento, eu prosperei no meu casamento. Eu Certeza. eu tracei um objetivo profissional, e eu consegui alcançar esse objetivo, deu certo, eu prosperei profissionalmente. Agora, claro que muitas pessoas entram nessa loucura, né, que eu falo que é uma loucura de mentalidade, quando elas começam a se comparar com o outro. Você tem pessoas que vão avançando mais, que têm outros objetivos, e às vezes, e na maioria das vezes, valores diferentes. A gente pode depois fazer um episódio só sobre crenças e valores aqui. Mas aí valores diferentes que não batem. Só que como ela fica acompanhando aquela vida ali no Instagram, a vida de rede social, e aí ela começa a achar que ela precisa de mais. Quando que, na verdade, ela não precisa, ela já estava bem. Então é em olhar ali pra dentro e entender aquilo ali, né? E essa definição que você deu usando o seu exemplo do casamento, você ter essa prosperidade no teu casamento representa uma liberdade. Sim. Representa uma família construída com bases, com princípios. Sim. Não tem nada a ver com um casamento perfeito, não tem nada a ver com um casamento maravilhoso, Sim. não tem nada a ver com o casamento dos sonhos, não é isso. Só que as pessoas entendem que liberdade, prosperidade, paz, vencer esteja relacionada a uma perfeição. Não. E ficam buscando loucamente algo irreal. E aí elas não conseguem enxergar o que elas têm. Sim, exatamente. É muito louco isso, porque assim, hoje mesmo de manhã eu tava dando uma mentoria e tudo que a pessoa queria, ela se livrar do que ela tinha. E no final de 2 horas, eu mostrei pra ela que o que ela tinha era o que todo mundo queria. Exatamente. E aí a pessoa tava se sentindo presa, abandonada, esquecida. E eu disse, cara, você tem um fenômeno na mão, não está sabendo usar. Sim. Na verdade, assim, uma das coisas que eu mais fiz aí nesses últimos 10 anos da minha vida foi falar sobre questões emocionais. E tudo tá ligado à emoção. Ninguém quer dinheiro, Clécio. Ninguém quer dinheiro. O que as pessoas querem? O que o dinheiro proporciona pra elas. A sensação disso. O Tony Robbins mesmo fala sobre isso, que o prazer de uma conquista dura no máximo 1 ano. 1 ano já é muita coisa. Então você comprou um carro novo. Você queria muito, comprou um carro novo. Daqui a alguns meses, é só mais um carro. De repente você já tá olhando o outro carro. Você já sai da agência já olhando aquele mais caro. Porque o prazer da conquista, ele é muito passageiro de coisa. A gente tá falando de coisas. É tipo, sabe quando você vai comemorar um gol que o teu time fez, que o nosso time não fez ontem? O gol que teu time... Isso. Né? O gol que teu time fez, quando você comemora, mas depois passou, no outro dia já tem outra partida, você já perdeu a partida. Então tudo tá relacionado a estado emocional. E aí entra o quê? Se eu não estou num estado emocional legal porque eu tô infeliz com as decisões que eu tomei profissionalmente, se eu não tô num estado emocional legal porque eu não estou conectado com as pessoas que eu deveria estar conectado, e aí eu me conecto com pessoas que são mais negativas, pessoas que estão mais olhando, tem um olhar, um óculos de negatividade para tudo que acontece à sua volta. E aí quando acontece uma coisa mínima no meu casamento, eu estou no estado emocional errado para tomar uma decisão. E aí tem uma coisa que eu aprendi que é muito interessante, toda decisão que é muito importante que você vai tomar, você precisa muito olhar para o estado emocional que você tá. Porque às vezes você vai tomar uma decisão eterna diante de um problema passageiro. E isso é muito importante a gente repensar isso. Mas às vezes a gente faz isso nos negócios também. Verdade. É ou não é? A gente coloca fora coisas maravilhosas porque você está num momento ruim. Tem um conselho que eu sempre falo muito, principalmente nos treinamentos com as minhas equipes, Gilson, que é: nunca tome decisão se você estiver com muita fome, Boa. com muita raiva, muito ansioso, muito nervoso, tudo muito. Isso aí. Eu tô muito cansado, não toma decisão nenhuma. Eu tô com muito sono, não toma decisão nenhuma. Eu tô com muita fome, irmão, não toma decisão nenhuma.
Porque todo momento que o muito chega na tua vida, Pô. você vai tomar uma decisão que não é a melhor pra você. É comprovado isso. Aí. Então, toda a vida... E se você disser assim, os maiores erros dos homens mais sábios, mais poderosos do mundo, eles tomaram no momento que eles se sentiram mais fortes. Você sabe que eu tenho uma falar uma teoria pra isso? Depois tu me arruma uma caneta aí pra eu fazer um rabisco aqui. Eu tenho uma teoria pra isso que eu falo o seguinte. Existe a zona da euforia. Eu queria até um gráfico pra isso, tá? Obrigado. Existe a zona da euforia, né? O pessoal não vai ver aqui, então depois eu faço meus rabiscos. Existe a zona da euforia. É quando você tá no estado do muito de felicidade. Existe a zona da tristeza, vou chamar de tristeza, decepção, do que for, do negativo ali, a zona da tristeza, que é lá embaixo. E existe no meio a zona da normalidade. Então pensa em 3 traços, um lá em cima, um no meio e um embaixo. Então, euforia, normalidade e tristeza. Tristeza extrema. Quando eu tomo decisões na zona da euforia, na minha zona emocional da euforia, eu tenho tendência a tomar grandes prejuízos. Porque é na zona da euforia, Clésto, que eu vou comprar o que eu não preciso, que eu vou tomar uma decisão financeira, porque eu tô tão feliz, isso vai dar certo. Não tem como errar. Aí aquela frase do já deu certo. Aí você vai, sabe, você não toma uma decisão racional. Quando você tá na zona da tristeza, e aí você tá muito mal, com raiva, ou chama do que você quiser, aí você pode tomar decisões que vão destruir a sua vida. Aí a gente não tá falando de prejuízo só financeiro, a gente tá falando de questões muito mais sérias. Porque quando você tá numa zona da raiva, da tristeza, muito mal emocionalmente, você pode tomar uma decisão errada no trânsito. Você pode demitir alguém que você não deveria demitir. Você pode acabar com um casamento que você não queria acabar. Então, o ideal é eu tomar decisões na zona da normalidade. Porque quando eu tô na zona da normalidade emocionalmente, eu consigo jogar pro racional essas decisões. Claro que ninguém vai estar na zona da normalidade certinho. Outro tá um pouquinho feliz, outro tá um pouquinho triste. Mas é ali, como você falou, não no máximo, não no muito, de nem infelicidade, de nem da raiva. Aí as coisas complicam. Eu digo pras pessoas, fuja do muito. Boa. Fuja do muito, porque você pode ser o cara que é o dono da situação. Se você estiver na zona do muito, vai dar ruim. É igual quando o pessoal que ganha na loteria, né? Não. Que o cara, 90% sai mais endividado do que quando ficou milionário. Porque entrou muito de uma vez, né? E aí, eu sempre gosto de usar exemplos que eu já passei. Em 2012, 2013, eu tive condições de ter muito dinheiro. Uhum. E é incrível o quanto de decisões erradas eu tomei nesses 2 anos. Por quê? Porque eu só fazia as coisas em momentos, em estados que eu estava na zona do muito. Uhum. Então, eu tava com muita raiva. Vinha me falar uma coisa, meu irmão, eu explodia logo, chegava e queria tomar aquela decisão. Era mais problema amanhã. Boa. Aí eu ficava 6 meses resolvendo uma confusão que eu arranjei em 30 segundos. É verdade. Olha que loucura isso. Eu ficava querendo me livrar de coisas que eu tinha comprado muito caro, porque naquele momento de empolgação, eu queria mostrar que eu era o cara. Uhum. E aí comprava uma bucha de canhão que não me servia pra nada e depois eu tava com a bucha de canhão que ninguém queria. Que ninguém queria. Isso tem muito a ver com identidade, né, Clécio? Quanto mais a gente trabalha a nossa identidade, saber quem a gente consegue controlar mais essas coisas. Não, com certeza, não tenha dúvida. Mas assim, Gilson, é tão arriscada essa zona do muito, e é tão difícil o ser humano entender essa flutuação emocional que o ser humano passa. Tem uma história na Bíblia que é muito louca. Sansão, o cara era o cara. O cara era o cara mais forte do mundo. O cara conseguia matar leão, o cara conseguia destruir o mundo, não tinha ninguém pra bater no cara. Uhum. Mas na zona do muito dele, se sentindo forte, ele começou a brincar justamente com o que não podia. Com a força dele. Sim. E começou a zombar dos inimigos. E querer
mostrar o seu ponto fraco para dizer assim, até eu te passando meu ponto fraco, eu te derroto. É. Que loucura é essa? Uhum. Então, assim, o quanto a gente perde a sensatez, a humildade, a sabedoria, o discernimento, justamente porque nós permitimos agir no momento do muito. É verdade. É verdade. E o que você falou aí, que você citou, eu bato nessa tecla da identidade. Quando eu sei quem eu sou, isso já me basta. E eu não preciso mais demonstrar isso. Porque quando o cara quer comprar um negócio muito caro, é status. Tem o status que é importante que vai te dar mais dinheiro. Isso aí é outro assunto que a gente fala em outro episódio. Tem o status que te dá mais grana, que te abre portas. Só que tem o status que é só o status. E aí o que vai acontecer? Não vai te dar retorno nenhum. É só pra... Porque você não sabe quem você é, então você precisa que uma marca diga que você é. Você precisa que um carro diga quem você é. E aí tem um outro ponto muito importante que saber dosar esse equilíbrio aí. Só que então quando eu quero mostrar pros outros, eu começo a entrar numa zona, e você citou aí o Sansão, que meu irmão, eu sou tão bom, tão bom, tão bom, isso só mostra o quanto que ele não sabia quem ele era. Que eu posso revelar qualquer coisa, que eu posso tratar as pessoas mal. É verdade. Tu vai embora? Vai perder a equipe boa? Vai embora? Pode ir embora. Eu boto mais 10 no teu lugar. Verdade. Sabe essa coisa? Ninguém é substituível. Eu acho de um nível de arrogância tão grande, porque, o Cleston, eu acredito demais e, óbvio, que você sempre vai colocar alguém no lugar de alguma coisa. Eu não sou substituto. Mas existem pessoas que são estratégicas. E aí... Quando eu tenho essa arrogância de achar que ninguém é insubstituível, beleza, não é. Mas e o tempo que eu vou arrumar alguém igual aquela pessoa de novo? É até loucura. A gente fala, eu digo loucura porque eu já mencionei essa frase muitas vezes. Ninguém é insubstituível, Uhum. certo? Mas pensa um pouquinho comigo. Se todos nós somos únicos. A gente... Por um lado, fala que todo mundo é único. Aí, por outro lado, ninguém é insubstituível. Como é que pode? É isso aí. Cara, todos nós somos insubstituíveis. É isso aí. Porque a identidade é única. Uhum. Deus nos criou assim. Então, assim, você tem algo precioso e, independente do meu status, o que eu tenho que fazer é valorizar o teu melhor. É isso aí. E se você não tem condições mais de ofertar o seu melhor estando do meu lado, pode vir uma pessoa ofertar algo parecido, mas igual jamais eu terei. Exatamente. É incrível. E se eu sei quem eu sou, teu crescimento jamais vai me fazer mal. Porque você crescer, você avançar, você conquistar, não altera quem eu sou. Verdade. Agora, quando eu não sei quem eu sou, crescimento do outro me faz mal. As conquistas do outro fazem eu sentir algo ruim, porque eu tô achando que aquilo tá me afetando. Quando que, na verdade, é uma imaturidade absurda. É muito louco isso, porque assim, fico pegando o comportamento que eu tenho e todo o meu comportamento, fico buscando uma base que justifique eu estar tendo aquele comportamento. Sim. A minha vida, ela funciona assim. Então, se eu digo não para uma pessoa, eu sozinho eu fico refletindo Uhum. e querendo encontrar uma base por que eu dei aquele não. Claro. Para que aquele não realmente seja algo positivo para mim amanhã. Então, quando eu não tenho essa definição clara, eu prefiro ficar em silêncio. Irmão, tô em certeza, eu tô com dúvida, eu fico em silêncio e eu vou pensar mais, vou esperar a reação e aí, quem sabe não vem uma dica para que eu possa seguir o caminho correto. Mas quando você fala assim, Cleston, quando eu sei que eu sou, quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade, isso é importantíssimo, não tenho dúvida, a nossa identidade é tudo, nós entendemos, nós sabemos que a nossa essência foi feita para dominar, para comandar. Mas tem um versículo na Bíblia que ele é bem interessante, que diz assim, aquele que estiver de pé... Cuide para que não caia. Cuide para que não caia.
Então, assim, não tem identidade nenhuma, ser humano nenhum que te faça autossuficiente. Sim. Então, nós somos sempre dependentes de Deus. Então, mas aí vou te mostrar dentro desse ponto de vista o seguinte. Quando eu te falo saber quem eu sou, até quando eu caio, até quando eu tenho um baque, Verdade. como eu sei quem eu sei que eu vou voltar verdade. para aquele estado novamente. Aham. Até esse baque verdade. não vai me fazer mal. Não, eu sei quem eu sou. Eu vou chegar lá. E é por isso... Não num sentido Não, não. de autossuficiência, Não. óbvio. E é por isso, Gilson, que a gente precisa desse auxílio e desse acompanhamento de alguém o tempo todo do nosso lado. Uhum. É esse papel da Nexo, esse papel da mentoria, esse papel que nós desenvolvemos de treinamento, ele é importantíssimo. Sim. Ele te leva a o tempo todo você estar com os guarda-reios o tempo todo atentos para não te deixar sair da estrada. Exatamente. É incrível. Eu comprei uma mentoria esse ano e eu paguei $10 mil. Uhum. Olha que interessante. E assim, eu fiquei naquela de pago ou não pago? Porra, $10 mil, cara, dá pra eu fazer tanta coisa com $10 mil. Uhum. Aí eu disse, cara, eu vou dar eu vou investir em mim. E aí eu comprei essa mentoria. Inclusive ainda estou fazendo essa mentoria. Mas na minha primeira sessão com o mentor, ele me fez a seguinte pergunta: o que hoje na tua vida te traz mais medo? E aí Gilson, eu fiquei pensando, medo. O que é que me traz medo? E eu fiquei assim. Ele disse assim, eu quero que você me diga só uma coisa. Aí que me deixou pensativo mesmo. Eu disse, caramba, eu tenho que acertar a resposta, né? E aí eu citei algo que me traz medo. E aí ele veio com outra pergunta. Isso te paralisa? Aí eu disse, não. Por quê? Eu disse, porque eu sei quem eu sou. Boa. E aí ele disse, pois diga o que é que te faz medo. Porque se não te paralisa, não é medo. Aí eu, cara, pensando. Cara, depois que eu disse aí umas 10 coisas diferentes, ele vinha com a pergunta, isso te paralisa? Eu disse, não, então você continua caminhando porque você sabe quem você é. No final de 1 hora, ele olhou pra mim e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, você é imparável. Muito bom. Você é imparável. Quando terminou a mentoria, Wilson, eu tinha 4 negócios que estavam na minha mão, parados, porque eu não tomava decisão e eu tava dizendo assim, Uhum. vou esperar um pouco, deixa eu pensar e tal. E aí eu disse, caramba, eu sou imparável. Aí eu peguei o telefone, liguei para as pessoas envolvidas nesses 4 negócios. Eu fechei os 4 negócios. Menos de 30 minutos após a mentoria. Boa. Eu fiz $200 mil Olha aí. em 30 minutos. E os 10 mil da mentoria, né? Aí eu liguei pra ele, eu disse assim, irmão, acabou nossa mentoria hoje. Ele disse, não, mas é de 1 ano que foi que houve. Eu disse, você já se pagou. Boa. Você já se pagou, porque você me levou a entender o que eu tinha na mão e eu não estava executando, porque o meu momento é confortável. Uhum. É bom. Sim. Mas isso não me dá o direito de ficar parado. Mas sabe por que é interessante isso, Clécio? Porque o que acontece? Às vezes quem tá assistindo esse episódio completo, porque tem gente que só assiste corte, mas às vezes quem tá assistindo esse episódio completo pode estar se perguntando assim. Eu gosto de fazer esse exercício de me colocar no lugar do outro que tá ali do outro lado. De pensar assim, pô, que uma pessoa que tá numa outra frequência de energia, depende do que o cara tá trabalhando hoje, se o cara tá cheio de dívida, dependendo da frequência que esse cara tá, ele vai falar assim, pô, meu irmão, peraí. Quer dizer que tu pagou $10 mil pro cara perguntar qual era teu medo e o teu medo te destravou. Por que tu não destravou antes? O que as pessoas não conseguem compreender
é que, como a vida de todo mundo tem uma loucura, uma rotina, uma série de coisas, a vida de um mega empresário, a vida de um empresário médio, a vida de quem não é empresário, de todo mundo, você tem várias distrações acontecendo o tempo inteiro. Às vezes, só em pagar uma mentoria, que você vai parar a sua vida, que você não vai olhar no celular, e aí você vai ver uma pessoa que você respeita, que você tem uma admiração por essa pessoa, então o que essa pessoa vai falar tem um peso diferente do que qualquer outra pessoa fala, tem um valor diferente. Às vezes, não é nem o que ela vai falar pra você, mas o que ela vai falar pra outro que você vai refletir, só porque você parou o teu dia e ficou ali 1 hora, 10 horas, 8 horas num dia numa mentoria. Então, assim, pra entender isso e que isso funciona o tempo inteiro, porque tem gente que só fica do outro lado assim, fulano é muito otário, paga não sei quantos mil pra mentoria do outro, o outro é não sei o que lá. Só que ele que não é otário é o único que não tá fazendo grana. Ele que não é otário é o único que não tá conectado assim, com ninguém. E aí ele disse assim, mas você tem a mentoria 1 ano comigo, deixa eu te falar. A minha mentoria contigo não vai ser só de 1 ano, não. É o resto da vida. Por quê? Porque na hora que eu precisar, eu vou pegar meu telefone e vou te chamar. Fica tranquilo. Tu não precisa mais... Esquece a agenda comigo. Assume a agenda com os outros. Boa. Agora, é uma pessoa que eu vi o grau de sabedoria dela. Eu vi o quanto ela consegue ver o momento que eu estava vivendo. Por quê? Porque em poucas palavras que eu disse pra ele, ele viu, cara, o cara tá com a vida tranquila, resolvida. O cara sabe quem ele é. Poxa, o cara entende o momento dele com Deus, entende o momento dele com a família, entende os negócios, entende as amizades, sabe separar as coisas. Então, assim, eu tenho uma frequência legal. Sim. Longe de perfeição, longe de maravilha. Não, mas tem. Mas eu busco o mais próximo, o meu melhor todos os dias. Mas, cara, quando você chega a certos momentos, você começa a ter atitudes falhas por não ter atitude. Sim. Porque não tomar decisão não quer dizer que você não tomou decisão. É isso aí. Você tomou. Só que às vezes a gente não enxerga. Você tomou a decisão de não tomar. De não tomar. E quando ele deu aquela palavra pra mim, eu disse, você é imparável. Esses seus medos não te impedem de avançar. É isso. Então, segue em frente. E aí, aquilo ali veio pra mim, eu disse, peraí. Eu comecei a refletir tudo que estava na minha vida. E aí eu percebi que o que estava parado na minha vida era esses 4 negócios. Onde eu tinha propostas na minha mão, propostas boas, mas que depois eu vejo. Vai procrastinando, né? Tem um monte de coisa, vai fazendo ali. E aí é interessante que as pessoas, quando receberam a minha ligação, disseram assim, cara, eu não tô entendendo. Eu te procurava, e tu dizia, não, cara, tenha paciência, eu tô vendo. Tem paciência, eu tô vendo. Agora chegou a hora. E aí tu me liga assim, bora fazer hoje. Não tô entendendo mais nada. O que foi que houve? Eu disse, não. É porque eu não tinha entendido. Esse negócio tinha que acontecer agora. E que dependia da minha decisão. E eu tô tomando essa decisão hoje. Boa. E o cara disse, rapaz, eu tava aqui te esperando. Só que na minha cabeça já não ia mais acontecer, porque a imagem que tu tinha transmitido pra mim era que tu não tava afim. Olha aí. Por quê? Porque eu via um negócio como uma boa oportunidade. Eu estava disposto a fazer, investir, e tu tava mandando eu ficar paciente. É isso aí. E eu dependo desse negócio pra conquistar outras coisas. Aí eu digo, cara, pelo amor de Deus, o quanto nós falhamos, às vezes, por não agirmos. É isso aí. Total. E aí vem a importância que é ter alguém do teu lado pra te pegar na mão e dizer assim, ó, continua ali. Ali é a direção, ó. Aí o valor da bússola. Ó, que foi um evento, diga-se de passagem, muito legal. A gente recebeu muito feedback bacana. E vamos ter mais eventos assim como esse. Ô, Cléster, eu separei aqui alguns pontos nesse primeiro episódio falando... a gente falando aqui de liberdade financeira, e você vê quantos assuntos giram em torno de liberdade financeira. E eu vejo, assim, pensando na pessoa que tá aqui nos Estados Unidos, eu vejo alguns problemas para essas pessoas não destravarem aqui na vida financeira. É óbvio que existe toda uma estrutura que a gente já falou, estrutura familiar, uma série de coisas. Mas falando do ponto de liberdade financeira, de destravar financeiramente nos Estados Unidos, que tem muita gente que
vai buscar esse nosso conteúdo para isso. Um dos pontos que eu coloquei como um problema grave, que aí eu vou puxar a sardinha aqui pra uma coisa que eu sempre falo, que é a mentalidade, né? Eu vejo que alguns acreditam que, mesmo que nunca tenham tido sucesso nos Estados Unidos, e basta... Não é que você não teve sucesso no Brasil... Desculpa, no Brasil. Não é que você não teve sucesso no Brasil e você tá condenado a não ter sucesso nos Estados Unidos. Mas tem gente que acha assim, mesmo que eu não tive sucesso no Brasil, só chegar nos Estados Unidos, pisou nessa terra, agora vai começar tudo a dar certo, né? Então a pessoa não entende que se ela mantiver a mesma mentalidade que ela tinha no Brasil e de que ela não a realizava no Brasil, aqui as coisas vão ser piores. Piores. Muito piores. Tá longe da família, Muito tá em outro país, piores. outras regras, outra cultura. Aí o grande índice de decepção das pessoas. Porque as pessoas mudam o país, mas não mudam de comportamento, de atitude, de mentalidade e querem ter resultado diferente. Isso aí. Aqui, o resultado vai ser pior. Porque no Brasil, meu irmão, você tem papai, tem mamãe, tem primo, tem amigo, conhece todo mundo. Tem um vereador ali, tem o amigo do cara que ajeita ali. Meu irmão, o cara consegue se organizar. Uhum. Dá um jeitinho. Aqui não tem ninguém, cara. Meu irmão, eu fiquei mais de um ano sem ter amigo. Amigo que eu digo assim, cara, vou fazer um churrasco lá em casa. Vai lá no churrasco. Vamos lá em casa. Meu irmão, eu olhava uma coisa que você tinha todo final de semana. Tá entendendo? Uma coisa que era do meu cotidiano. E vai mexendo no emocional. Não, vai acabando contigo. E aí a gente falou que decisões no emocional errado te leva pra problemas, te leva pro erro. Cara, assim, por pouco, mas por pouco mesmo, eu não destruí minha família. Olha aí. Eu ia destruir o meu maior patrimônio. Não, e vou te falar, não se engane não. Não se engane não. A maioria das pessoas, dos imigrantes brasileiros que estão aqui, estão passando muita dificuldade financeira. Uma grande parte tá contando mentira na internet, pra dizer que tá bem, que tá feliz. E uma grande minoria tá realmente aproveitando e desfrutando desse país e dos benefícios que esse país concede. Então, assim, se você não muda de ambiente, se você não muda de mentalidade... Uma outra coisa que eu botei aqui, se você não deixa o ego também, porque tem pessoas que arrebentaram no Brasil e que chega aqui, tá vivendo algo bem complicado e não deixa o ego de lado pra galgar um pontinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. Então, se você não definir, se conectar com as pessoas certas, entrar no ambiente certo, as coisas não vão acontecer pra você. E não adianta ficar vivendo de mentira na internet não, porque quem tá aqui sabe, né, Clécio? Vai mentir só pra quem tá no Brasil. Não, ontem eu tava conversando com um amigo e ele disse assim, cara, sério que se eu viesse pra cá, Estados Unidos, eu consigo viver da internet. Aí eu disse, é verdade. Eu disse, aonde você chegar, eu te garanto que vai ter alguém pra te dar um prato de comida. Mais do que isso, tu esquece. Porque assim, lá no Brasil, a gente tá acostumado, principalmente, ver esses influencers que conseguem fazer muito dinheiro, às vezes, porque fazem propaganda de muitas marcas. Sim. O cara lá do interiorzinho, ele faz propaganda do vereador, ele faz propaganda da loja de roupa, ele faz propaganda da loja de picolé, ele faz propaganda da feira, ele faz... E aí o que acontece? Ele ganha dinheiro aqui, e tem pessoas vivendo da internet no Brasil e vivendo super bem. Sim. O cara com... E ainda assim é minoria. Milhares de seguidores, centenas de seguidores, mas vivendo. Sim. Influência, show. Só que o cara chega aqui nos Estados Unidos, eu principalmente recebo muito essas pessoas no meu restaurante, o cara vai lá, o que é que eu dou? Fala aí. A conta dele. $50 é o que ele vai comer, acabou. Isso aí. Se o cara for me pedir dinheiro, eu não vou dar. Se ele for pedir de qualquer restaurante, ninguém vai dar. Aí ele influencia quem? A galera dele que tá lá no Brasil. Só que a galera dele vem uma vez na vida nos Estados Unidos. Aí. E aí ele se sente
que ele tá nos Estados Unidos como se ele tivesse tendo a mesma força que ele tem lá no Brasil. E a força dele aqui é zero. Lá no Brasil, se ele passar no meio da rua, tem gente que pede pra bater foto. Exatamente. Aqui, ele não é ninguém. Mais um. E assim, e essa realidade é a nossa realidade. Sim. Hoje, se eu tivesse o que eu tenho aqui lá no Brasil, onde eu passasse, Gilson, era gente querendo falar comigo. Uhum. Onde eu passasse. Aqui, eu não sou ninguém. Sim. Nós Eu somos sou um mais zero à um aqui. esquerda. É mais um. É só mais um. Você entendeu? Você quer ver um exemplo? Eu tava postando nos stories que eu fui lavar o carro. Aí eu fui ali, no Lava Jato, botei o carro lá no escovão, né? Aí um seguidor meu, gente boa, que tá sempre trocando ideia comigo, falou assim, pô, cara, que pecado botar um Jaguar nesse escovão aí da automática. Eu falei, irmão, aqui é só mais um carro. Aí ele Só falou assim, carro. você tem razão. Então, assim, as pessoas ficam querendo transmitir uma realidade do Brasil pra cá que não é real. Até eu falei na segunda-feira lá no Bússola, pô, segunda-feira, no dia do Bússola, de manhã eu tava carregando meu carro pra economizar $150. Uhum. Por quê? Porque eu sei minha identidade. Uhum. Eu sei o meu valor. E eu fazer isso não vai me diminuir. Eu posso fazer, tenho saúde, tenho disposição, tenho tempo, eu vou fazer. Sim. Só que, lá no Brasil, eu não faria, mano. Uhum. Mas no Brasil eu tinha gente pra fazer. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Aqui, tem gente pra fazer pra mim. Claro, claro. Mas se eu fizer, eu tenho que pagar. E se eu não pagar, ele se sente ofendido. Sim. Lá no Brasil, é o contrário. Tem gente que se eu pagasse, aí sim ficaria ofendido comigo. Uhum. Como muda a mentalidade da pessoa? É verdade, total. Como muda? Porque, irmão, aqui, tempo é dinheiro. De fato, time is money. Tempo é dinheiro, meu irmão, não tem essa. Vai fazer aqui, irmão? Não tem negócio. Ei, faz um favor. Esquece favor. Não tem. A primeira palavra Você vai tirar do teu vocabulário que é aqui. estranha você vir do Brasil pra cá. Ô, irmão, me dá uma ajuda aí. Esquece ajuda, amigo. Não tem. Ajuda aqui significa você pagar um pouquinho menos. O cara ser bacana com você. Mas tem que pagar. É isso aí. Não, e vou te falar uma coisa. Outro ponto que eu coloquei aqui pra estimular a gente aqui nesse bate-papo, ainda falando desse problema de que o cara trava financeiramente nos Estados Unidos, é sobre questão de repetir padrão. Porque o camarada, ele tá num ambiente que ele vê, de fato, tem um outro que deu certo lá porque montou uma empresa de faxina. O outro deu certo porque montou uma empresa de construção. O outro deu certo porque montou uma empresa de alugar carro. Ou de comprar e vender carro. Só que aí a pessoa acha que a única coisa que tem pra fazer é isso. E aí ele vai repetir o padrão. Aí o cara já chega aqui, Clécio, mal chegou com pouco dinheiro, já compra 5 carros financiados, começa a alugar, bota no Turo. Aí ele acha que vai pagar a prestação e ainda vai sobrar dinheiro pra ele pagar o aluguel, comer, viver. Aí ele vai vivendo decepção, vai queimando todo o dinheiro do Brasil e quando ele menos percebe, ele viu que não era do jeito que ele imaginou. Porque ele achava que era só copiar o outro que deu certo. Ou o YouTube que falou que dava certo. Sim. Ó, você precisa entender. O mercado americano é o mercado que tem mais dinheiro no mundo. Isso aí. Não tem lugar nenhum do mundo que tenha oferta maior de dinheiro é aqui. Só que o que acontece? As pessoas ouvem isso e acham que esse dinheiro tá aí na calçada para qualquer um ir lá e pegar. Eu quero que você entenda o seguinte. Se essa sua ideia, que você acha que é a ideia salvadora da sua vida, fosse fácil de ser feita, amigo, esse dinheiro estaria investido nessas coisas. O cara teria uma locadora, o cara teria uma loja de carro, ele teria imensas lojas de companhias de limpeza. É porque esses serviços são difíceis. E a pessoa que venceu nesse serviço lutou muito. Isso aí. E ela criou algo diferente. Eu te garanto. Eu digo para as pessoas o seguinte: irmão, qualquer negócio eu vou fazer sucesso. Qualquer negócio, Gilson. Isso aí. Qualquer negócio. Se tu disser assim, irmão, tu sabe fazer isso aqui, sei não. E se tu fizer, vai ser sucesso. Por quê? Porque eu vou fazer algo diferente. Uhum. Eu vou buscar usar a minha inteligência para que aquilo que eu vou desenvolver, eu vou colocar algo diferente para impressionar as pessoas. Boa.
Não tem jeito. Só que o copiar é o que lasca. O copiar é o que lasca. Você quer ver? Eu falo o seguinte, a receita do dinheiro no bolso, que tem a ver com o que você tá falando, ó. A receita do dinheiro no bolso. Talento, mais necessidade, mais habilidade e mais trabalho duro. Os 4. Talento, necessidade, habilidade e trabalho duro. Talento é aquilo que você faz bem. Ou as coisas que você faz bem. Porque você não precisa ter talento de uma coisa só. São várias coisas que você faz bem. Quando você une esse talento a uma necessidade. O que é a necessidade? O que as pessoas estão precisando. A dor. O que as pessoas querem? O pessoal não quer comer? Não tem gente que quer comer? Não tem gente que quer comer um sushi estilo brasileiro? Então, necessidade. Aí você vai pra habilidade. Você precisa desenvolver. Não é só com o talento, não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa desenvolver habilidades. Habilidade de vender, habilidade de se conectar, de criar network, enfim. E trabalho duro. Só que o problema, Clésto, é que a maioria só tem um trabalho duro. E ele fala assim, pô, eu trabalho muito. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu acordo cedo e termino tarde. Só que trabalho duro não vai botar dinheiro no teu bolso de sobra. Vai. Porque trabalhar muito não quer dizer que vai ter resultado. O cara que acorda 3 horas da manhã pra ir trabalhar dirigindo ônibus lá no Brasil, e aí depois mais 3 horas pra voltar, esse cara não trabalha duro? Pra caramba! Mas esse trabalho gera resultado pra ele, pra realmente dar uma vida digna pra família dele? Não só gera. Pra cobrir a necessidade. Cobre a necessidade. E aí as pessoas não entendem, aí fica olhando pra vida do outro. Mas ele precisava olhar pra vida dele. O que é que eu posso fazer pra que no que eu sei fazer, eu seja diferente de todo mundo? Foi o que eu fiz aqui em pouco tempo. Eu sou o cara que eu tô aqui há menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses aqui. Eu tenho várias habilidades. Por exemplo, uma das minhas grandes habilidades que mais botaram dinheiro pra mim no Brasil foi a minha habilidade de falar, de dar palestra. Mas eu entendi, Clésto, que esse não era o primeiro caminho que eu tinha que seguir quando eu chegasse aqui. Então eu já entendi, né? Agora eu sou o mega palestrante do Brasil que vai fazer acontecer. Eu falei, não. Isso aqui vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer. Eu já conversei em família. Você sabe traçar ali Agora, eu tenho outras habilidades. Eu comecei, peraí, qual é a dor das pessoas que estão aqui? São várias, mas eu consegui identificar dores que poderiam me dar um retorno mais rápido. E aí, hoje, eu tô com uma preocupação, que eu tô precisando do auxílio do meu mentor aqui, já pra organizar a questão de imposto, pra ver, porque aí a gente tá tendo algumas coisas interessantes. É uma preocupação boa, é uma dor boa. Mas, com certeza. Potencializar o teu talento, botar trabalho duro, desenvolver as habilidades e tem que ter na dor da pessoa, tem que chegar na necessidade. Então, assim, tem que estar junto com isso. E assim, é incrível, Gilson, as pessoas tocam muito nesse assunto de habilidade. Eu tenho essa. Todo mundo pode observar, é geral. Todo mundo que tá ferrado, ele chega dizendo que tem 3, 4 oportunidades. Aí o cara tá ferrado, eu não entendo. Quando o cara começa a dizer, não, é porque eu tenho isso, não sei o quê. Tu diz que tá apertado? Irmão, peraí. Eu tô falando com 2 pessoas diferentes e tal. Uma tá dizendo que tá apertado. E outra tá dizendo que tu tem isso. Irmão, tu não tem nada. É isso aí. Tu acha que tem. Uhum. E outra dica que eu dou muito forte para as pessoas é: potencialize o que você tem de melhor. Você tem várias opções, várias coisas são fortes dentro de você. Não queira pegar e evoluir. Eu quero evoluir aqui. Tudo ao mesmo tempo, né? Não. Evolua em uma área. Porque se você potencializar o que você faz de melhor, é ali onde você vai conseguir ser diferente de todo mundo. Boa. E quando você potencializa essa área específica, todas as outras áreas vão te levar para cima. Você não vai precisar nem trabalhar as outras áreas, porque você vai ficar tão bom no que você já é, que as pessoas não vão mais enxergar as dificuldades, as falhas, os defeitos, porque o que você tem de bom encobre tudo. Isso acontece comigo todos os dias. Eu tenho muitas falhas e eu não vou conseguir mudar. Eu já entendi. Meu avô sempre dizia assim pra mim: meu filho,
Desculpa a palavra, mas eu tenho que repetir a frase do meu avô. Puta véi, depois de véi não muda mais não. Ele com 85 anos falava isso todo dia. Por quê? Porque a minha avó reclamava, porque ele só queria comer daquele jeito, ele só queria sentar daquele jeito, ele só dormia daquele jeito e não sei o quê. E todo dia era confusão com a minha avó. Aí ele olhava pra minha avó e dizia assim, minha véia, puta véi, depois de véi não muda mais não. E assim, e se a gente observar, tem coisas na nossa vida que parece que emprenha de um jeito. Meu irmão, tu pode tentar fazer tudo. Uhum. Tá inserido na tua genética, na tua essência. Meu irmão, não posso falar aquilo, eu não posso. Meu irmão, aquilo é mais forte do que tu. É verdade. Aquilo é mais forte do que você. Você não tá fazendo nada que você diga, não, cara, isso aqui é errado. Isso aqui não podia acontecer. Isso aqui não é isso. É que aquilo é maior do que você. Sim. Mas você cresceu tanto em outras áreas Sim, sim. que ninguém percebe mais. Uhum, uhum. Tem um ponto que eu sou fraco. Eu tenho consciência disso. Já li muito. Já estudei muito. Mas eu não consigo chegar no nível que eu gostaria de que chegasse. Uhum. Que é uma fraqueza em concordância verbal. Uhum. Em algumas frases. Cara, isso me perseguia. Me perseguia não, me persegue. Eu dava aula na universidade e era incrível o quanto, quando eu citava aquela... Rapaz, parecia que era... Eu tava falando de um assunto que não tinha nada a ver. Lá vinha uma palavra que era... Rapaz, chega que... Dava no meu ouvido aqui, Gilson, que eu disse... Não acredito que eu errei isso de novo, não. Só que só eu percebia. A outra pessoa que percebe é a minha esposa. Porque eu já falei tanto dessa dor com ela... Sim. Que se eu ficar 100 dias falando, ela vai dizer assim, no minuto tal, no palavra tal, na frase tal, tu falou aquilo. Eu digo, praga é essa que essa mulher... Mas por quê? Porque é mais forte do que eu. Eu evoluí muito. Sim. Eu cresci muito, lendo, estudando, pesquisando, repetindo, fazendo oratórias e repetindo pra mim mesmo várias vezes. Mas assim... Eu evoluí tanto em outras áreas Sim. que isso aqui ninguém percebe. Claro, camufla. Se você chegar, pode assistir, tu vai dizer assim, cara, cita aí os meus erros de português. Cara, não teve não. Tem, cara, tem não. Eu já fiz isso, teste com professores de português. Uhum. Não é porque ele estava tão atento na mensagem que eu estava transmitindo, com certeza. na coisa boa, que aquela concordância não tinha valor nenhum. Mas vou te falar, isso que você falou, ele serve pra muita coisa, né? Demais. Porque assim, aí eu entro nos padrões mentais, né? De mentalidade. Porque eu vou te dar um exemplo, assim, bem interessante. Eu converso, assim, muito com a minha esposa, a gente conversa muito, e eu tava explicando isso pra ela. A gente tava numa fase agora que eu fui trocar o meu carro, e eu fiquei aqui um tempo com um carrinho velhinho, que eu cheguei aqui na humildade. Aí a gente entra naquele ponto de identidade. Esse carro não me define, mas eu sei onde eu quero chegar. Uhum. E aí, quando eu falei assim, agora... aí o pessoal falava assim pra mim, porque eu comprei um carro velho mesmo. E aí, o meu, né? O dela eu comprei um carro zero pra ela não passar perrengue. Aí é o lado do homem querer proteger a esposa. Com certeza. E aí, eu comprei um carro velho. E aí o pessoal já ficava assim, pô, Gilson, tu tá ganhando um dinheirinho já, Gilson. Já dá pra pegar um carrinho melhorzinho. Eu falei assim, não, mas o carro que eu quero, eu ainda não vou... Não é o dinheirinho que eu tô ganhando, ainda não dá pra... Pô, mas pega um melhor... Não. Porque a mentalidade chega no nível seguinte. Eu sei que eu posso chegar naquele nível, então eu vou... Eu não conseguia, Clécio, entrar numa agência e falar assim, não, esse aqui é zero, não, mas não, eu não consigo. A minha mentalidade diz assim, não, isso não é pra mim. Entenda como você quiser, pode me julgar, mas isso tá ligado à mentalidade. Aonde eu quero chegar? Eu tô falando de um exemplo de um carro. Só que nos bastidores, Clécio, a mentalidade do Gilson que dizia assim, ó... É esse nível que eu quero chegar no carro, fazer eu trabalhar como? Fazer eu me dedicar como? Fazer eu querer vender mais como? Então, a ter uma mentalidade desenvolvida, uma mentalidade de abundância, não é que você vai fazer dívida pra comprar o que você não pode. A mentalidade correta de abundância é que você vai
trabalhar mais, trabalhar de forma estratégica para que você possa acelerar seus resultados e chegar onde você quer o mais rápido possível. O poder de eu não consigo mudar isso porque faz parte de mim, entra também se você trabalhar uma mentalidade poderosa que vai te levar a qualquer lugar. Se tirarem tudo o que você tem de maior riqueza, não é só conta bancária, não são seus restaurantes. Óbvio, tirando as coisas que o dinheiro não paga, tá, gente? Tô falando de grana agora. O que você tem maior de riqueza é o que tá dentro de você. Se tirar tudo de você e você começar do zero lá na Índia, daqui a pouco você tem uma rede de restaurante na Índia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas aí, porque a gente tá falando? Mentalidade. É verdade. E Precisa assim, programar essa mente. E é interessante que você falou assim, poxa, você tem um potencial gigantesco, como palestrante, um baita de uma locução, mas você chegou aqui e você olhou e disse assim, peraí, quais são as coisas que eu tenho de potencial? E aí você alinhou as coisas que você tinha com a sua necessidade. Exato. E aí você focou. E aí te potencializou tanto que a outra área sua, que era boa, que era palestrar, te puxou. Exatamente. Naturalmente. Que você potencializou em uma outra área foi que fez o Clesto olhar pra ti e dizer assim, irmão, Vambora fazer um esse negócio junto? Exatamente. E eu nunca te vi palestrando. Exatamente. Você entendeu? Então, Não, e servir também, né, Clesto? Porque tava eu, você e o Zumba servindo num evento que não era nosso, que a gente não ia palestrar e que a gente não ganhou 1 centavo pra fazer isso. pelo contrário, nós pagamos. Exatamente. E você mesmo disse aqui que nessa terra ninguém faz favor. Mas a gente tava fazendo um favor para um amigo em comum. Mas aí as pessoas confundem. Exatamente. Existe a semente, né? Você tem que entender o seguinte. Pedir um favor é o outro te pedir. É isso. Servir Boa. é totalmente diferente. E abre portas. O servir, quem serve, é porque já recebeu. Boa. Perfeito. Só serve quem já Quem recebeu. tá transbordando, né? Só serve quem já recebeu, irmão. Boa. Agora, quem faz favor Isso aí. é porque precisa de algo em troca. Isso aí. Quem serve não precisa de nada em troca. Tá agradecendo o que já recebeu. Então, essa é a grande diferença da nossa vida. Hoje, foi o que nós fizemos no Bússola. Nós servimos. Serviu. Nós tiramos dinheiro do bolso para servir as pessoas. É isso. O que é que vai acontecer no destino final? Nós Mesma vamos coisa. servir as pessoas. Não tirar dinheiro do bolso para servir. É isso aí. Por quê? Porque nós já recebemos. Boa. E aí, só que as pessoas não entendem. Não, meu irmão, o cara é maluco, eu vou ficar dando nada de graça pra ninguém. Não, continua na tua. Agora, só que tem o seguinte, irmão. Não tem nenhuma pessoa de sucesso nesse mundo que algum dia não foi chamado de maluco. É isso aí. Não, isso Então, aí. quando o pessoal me chama de maluco, eu digo, valeu, tô no caminho certo. Boa. Todos. Meu irmão, pode falar aí, quem é? Elon Musk é um maluco. Não, só tem doido. Irmão, Não, porque assim... essa semana, olha que louco. Ai. Maluco, dono da Microsoft. O Bill Gates. Bill Gates. Cara, o Bill Gates tava comendo um cachorro quente lá na Times Square, num lugar que eu não tenho coragem de comer. O cara é o cara mais rico do mundo, maluco. Aí. Meu irmão, aquele podrão ali, cara, é loucura o cara comer aquilo. E o cara tava lá com 50 segurança e tal. Os segurança do maluco não tem coragem de comer, meu irmão. E o cara tava lá comendo hambúrguerzão e o ketchup descendo e tal. Meu irmão, eu já passei naqueles hambúrguer ali 1 milhão de vezes, eu não tenho coragem, cara. É carro passando, é poeira, é não sei o quê, é um negócio... Tempero diferente, pô. Sabe? Mas aí a gente vai lá, come aquele churrasquinho de gato e tem o mesmo sabor. É a mesma coisa. Na beira da estrada não tá nem aí. É doido, né? Mentalidade. Não, e você falando disso, eu ouvi essa semana o seguinte, que normal vem de norma. Vem de seguir regras. Então, as pessoas normais, elas estão sempre seguindo uma regra social. Só que quem é acima da média precisa ser acima do normal, acima da regra. Existem as regras que todo mundo segue aquele padrãozinho, e que se você não
Pra você se destacar, você tem que ser além do normal. Então, irmão, só vai ter sucesso quem é maluco mesmo. Porque Não. ser normal vai ser igual a maioria. É anormal. É isso aí. É isso Né? aí. E aí, assim, aí você vem de novo. Meu irmão, tá falando isso. Maluco, pega a Bíblia Uhum. e me diz quem é que tem o nome registrado na Bíblia que não foi chamado de doido. É isso aí. Meu amigo, o cara construiu um barco onde não chovia, disse que ia chover, ia destruir o mundo, e todo mundo jogando pedra e dizendo que ele era louco. Exatamente. E só ficou o maluco e a família Só o dele maluco. viva. Olha aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, ó, e a gente tá caminhando aí pros últimos 5 minutos desse podcast. E eu quero soltar algo aqui interessante, Clash, que eu trouxe aqui pra gente. Que é o seguinte, tem uma frase que ela me acompanha há muito tempo. Que diz o seguinte, o ambiente que você está define a sua realidade. Trazendo de novo aqui, mais uma vez aqui pro pessoal que tá nos Estados Unidos, o ambiente que você tá define a sua realidade. Se você acha que esse país aqui é um país duro, é um país ruim, é um país que faz mal pra você, é porque provavelmente você só está convivendo com pessoas que esse país foi duro pra elas. Se você acha que esse país aqui é um país que não dá pra empreender, que é muito difícil, que tem muitas regras e que você não vai conseguir nunca empreender porque você já tomou prejuízo, é que provavelmente o ambiente que você tá é de pessoas que também foram decepcionados, se decepcionaram com o país dessa mesma forma. Pra você mudar a tua realidade, você vai precisar mudar seu ambiente. E aí eu vou te falar de 4 pontos interessantes. Novos ambientes, novos conteúdos, novas conexões que vão te gerar novos resultados. E é isso que a gente tá trazendo aqui com podcast, com bússola, com destino final, com tudo isso que a gente, com esse movimento que a gente tá criando, um movimento de semeadura, um movimento de serviço, para você ter a oportunidade de criar novos ambientes, receber novos conteúdos, como esse que a gente tá criando aqui, novas conexões, aí sim, para você ter novos resultados. É um padrãozinho. Se você acha que o mundo gira em torno das pessoas que estão à sua volta, cuidado. Pra fechar a minha fala disso aqui e te passar a palavra, Clésto, o que acontece? Sabe por que eu falo sobre essa frase aqui? Ela me acompanha há muito tempo? Porque eu já vi muita gente falar assim, cara, dinheiro acabou. Ó, o país tá em crise, hein? Ah, os Estados Unidos tá em crise, ó, o Brasil tá em crise. Tá, o que eu mais ouvi o tempo inteiro. Tá, o mundo tá em crise o tempo inteiro, mas o dinheiro acabou. Você tá baseado em quê? Em relação às pessoas que estão à sua volta ou todas as pessoas da Terra? Porque o dinheiro tem que estar em algum lugar. O dinheiro não queima. Você já viu pessoas queimando dinheiro, tacando fogo? Não. Ele tem que estar em algum lugar. Na verdade, o dinheiro ele transfere de bolsos. Ele vai transferindo. Então, se você acredita que o dinheiro acabou, é porque tu tá andando só com liso. É porque o teu ambiente só tem liso. Você não tem acesso ao dinheiro, aí você diz que o dinheiro acabou. Exatamente. Então, assim, quer ter realidade diferente, resultados diferentes, você precisa estar em novos ambientes, né, Clécio? Não só estar em novos ambientes, Gilson, como também ter postura Boa. diferente. Boa. Então, assim, essa mudança de mentalidade que você citou, esse compromisso constante. Rapaz, eu nunca trabalhei tanto como eu tô trabalhando, cara. Rapaz, eu tava com muito tempo que eu não fazia programação nenhuma à noite. Sempre à noite eu não queria nada, eu queria só chegar em casa e descansar. Eu tô com, sei lá, uns 60 dias. Eu tenho feito tantas conexões. Essa semana, todos os dias, eu tive uma reunião de jantar. Olha aí. Todo dia um compromisso. Todo dia. Aí você fica assim, irmão, é louco. Mas é quem quer chegar. Isso aí. É quem quer vencer. Então não adianta se você não estiver buscando alternativa, se você não estiver buscando novas ideias, se você não estiver buscando novas conexões, se você não estiver buscando um resultado diferente, amigo, você vai continuar no mesmo. E outra coisa também, né, Clécio? Precisa pagar um preço. E esse preço é caro. Esse preço é caro. Qual é a frase que você ensinou pra sua filha? Eu ensinei pra minha filha e disse assim, filha, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida, ela já entendeu. Eu pergunto pra ela toda hora, filha, o que é que o papai te ensinou? Tudo na vida tem um preço. E o que é que você vai fazer? Eu vou pagar esse preço. Boa. Por quê? Porque pagar esse preço não é pagar esse preço uma vez. Porque o preço da vida, ela começa no dia 1 que tu nasce e termina no dia último que tu morre. É isso aí. Então o teu preço não é ir num restaurante pagar uma conta e finalizou.
O teu preço ele é constante. Só que as pessoas acham que, não, eu fiz um negócio, deu certo, eu já paguei o preço da vida. Ei, irmão, tá muito enganado. Todo dia. É todo dia. Boa. Fazer algo ser sucesso é bom. Fazer o simples dar sucesso, virar sucesso, é muito bom. Agora, fazer o simples virar sucesso e permanecer, aí é o difícil. Boa, perfeito. Bom, galera, chegamos ao final aí do primeiro episódio. Eu ia falar de mais um, não. Do primeiro episódio do podcast da Nexus. O que eu vou te pedir? Primeiro, se inscrever no canal nosso aqui no YouTube. Segundo, compartilhar para no mínimo umas 200 pessoas aí. Pessoas que precisam, seja que tá no Brasil, seja que tá aqui nos Estados Unidos, compartilha para as pessoas. Para quê? Para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Você gostou? Deixa teu comentário aí também, que vai ser muito legal a gente poder responder. Vamos ler, né? Comprometer de ler esses comentários. E aí vai ser bem bacana ter vocês aí pros próximos episódios, que vai ter muita coisa boa aí. Foi muito bom estar com você. Lembre-se, nós estamos aqui para te servir. Quando o Gilson fala 200 pessoas, são 200 milhões de pessoas. Então o Brasil todo precisa mudança de mentalidade, crescimento, prosperidade e que Deus te abençoe. Amém.